E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, neste domingo. E vamos falar do Claudinho, né? Claudinho, meio atacante, que jogou no Bragantino, está jogando hoje no Catar. E que há 2 semanas eu fiz um vídeo falando do interesse do Santos pelo jogador. Tá? Eu até me lembro que foi até capa do vídeo, falei dele, do Cebolinha e do Bitelo. Mas eu condicionei a vinda do jogador a um aporte financeiro que viria por parte de um investidor. Tá? Esse aporte chegou? Por que eu estou falando isso? Porque o Ricardinho Martins, meu ex-companheiro de Fox Sports, fez um vídeo falando que o Santos está tentando contratar um jogador. E eu conversei também com o Ricardinho. Trocamos uma ideia hoje à tarde sobre esse assunto. Então vamos falar bastante do Claudinho. Novo patrocinador no Santos, Master, está praticamente fechado, tá? E vamos discutir um pouquinho esse Santos aí com o Gabriel para ver como é que vai ficar, tá bom? Gente, não se esquecem, se inscrevam no canal, deem o like, ative o sininho, hype o vídeo, porque tudo isso é importante. Esse canal precisa que vocês façam isso, tá bom? Gente, é o seguinte, vocês se lembram bem, quer dizer, imagino, mas quem não viu, eu vou contar aqui agora. Há 2 semanas eu postei um vídeo dizendo o seguinte, que uma fonte minha, eu apurei junto a ela, que o Santos estaria recebendo um aporte, grana, de um investidor que seria trazido pelo pai do Neymar. Foi a única informação que eu recebi. Eu perguntei, de onde que vem essa grana? A pessoa não soube me dizer. Quem era o grupo? Obviamente, também não podia responder. O valor? Também não sabia. Em que condições daria esse aporte? Provavelmente com investimento tendo retorno na base. Mais ou menos os modos que uma empresa está querendo fazer com o São Paulo. Investe um dinheiro e o percentual dos jogadores da base, quando vendidos, fica com esse investidor. Foi a única coisa que eu consegui apurar. Com o passar do tempo, nenhuma notícia nova chegou, conversei várias vezes com essa pessoa falou para mim, Sormani, nada até agora, e o assunto caiu no esquecimento, tá? Nunca mais mencionei isso aí. Alguns torcedores do Santos, algumas pessoas que acompanham esse canal e também o meu Twitch, né, o X agora, o X, de maneira até zombeteira, dizendo, ei, Sormani, quando que chega o Claudinho, quando que chega o Bitelo, quando que chega o Cebolinha? Eu mesmo voltei a esse tema, né, nesse assunto aqui no canal, me lembro agora, dizendo, olha gente, eu só passei para vocês aqui a notícia que eu recebi, mas o assunto não evoluiu, acho que não tem aporte nenhum. E até frisei, olha, sem esse aporte, dificilmente o Santos vai conseguir fazer com que se torne realidade essas 3 contratações, Bitelo, Cebolinha e o Claudinho. Pois bem, hoje o Ricardinho Martins fez um vídeo dizendo que o Santos está monitorando o caso do Claudinho, que está querendo voltar para o Brasil, jogar no Santos onde ele começou e ao lado do Neymar. Mas há empecilhos nessa história toda. Primeiro, o time dele, acho que é o Al-Sadd, mas não importa, é o time do Catar. Vai liberar de graça? Por isso que eu falava da história do investidor. Vai liberar de graça? Segundo, o salário dele é altíssimo. É completamente fora da realidade do Brasil. Santos vai pagar uma parte? O restante do salário dele, o time do Catar vai pagar? Não faz sentido. Vai pagar para os caras jogar no outro lugar? Não faz sentido. Só se o time do Catar esteja nesse momento querendo abrir um espaço dentro do elenco dele para poder inscrever um outro jogador, tal, estrangeiro e por aí vai. Mas não se tem notícia disso. Não se tem notícia disso. Então, voltando. Hoje de manhã eu falei com aquela pessoa que tinha me dado essa notícia. E a pessoa falou para mim, o Santos continua tentando. Muito provavelmente esse aporte chegou. Estou falando para vocês o que essa pessoa falou para mim.
tá? Eu não estou dizendo que chegou. Não tenho confirmação de nada. Ele falou para mim, porque eu disse para ele, escuta, o fulano, o Santos não tem condições nenhuma de contratar o Claudinho. Aí ele falou para mim, Sormani, talvez esse aporte tenha chegado. Segunda-feira, ou seja, amanhã eu vou ter mais notícias sobre o assunto. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, como eu falei para vocês na abertura desse vídeo, eu conversei com o Ricardinho Martins. A fonte do Ricardinho Martins não é a mesma da minha. Não é a mesma. Então é uma outra pessoa falando também dessa possibilidade. E o Ricardinho falou, inclusive no vídeo dele, que o Santos quer o empréstimo gratuito e que a totalidade do salário do Claudinho, ou seja lá quanto for, que o Claudinho acertar lá com os caras, seja paga pelo time do pago pelo time do Catar. Entendeu? Então nós temos aí duas fontes diferentes falando sobre a situação do Claudinho. Aí eu voltei e fui conversar com uma outra fonte dentro do Santos, com quem eu tenho até um relativo, um bom contato, Eu perguntei para essa pessoa falou para mim, não estamos procurando o Claudinho, não fizemos qualquer contato. Eu estou vendendo para vocês o peixe que eu comprei, ou seja, a notícia que eu apurei. A notícia que eu apurei diz que eu conversei com duas fontes. Uma diz que vem, a outra falou para mim, esquece, isso não existe. E a outra pessoa, que é o Ricardinho Martins, com a fonte dele, apurou que isso pode acontecer. Entendeu? Desde que venha na faixa, de graça. De graça. A minha fonte já diz que o Santos tenta pagar parte do salário. E muito provavelmente a equipe do Catar vai querer uma grana pelo empréstimo. Então são três versões de um mesmo assunto, ou seja, Claudinho jogando no Santos. Claudinho é pedido do Vojvoda? Não. Mas o Vojvoda vai dizer não? Claro que não. O Claudinho é um baita jogador. Quanto mais jogadores desse nível, desse naipe você tem no time, melhor é. Mais preocupado fica o adversário quando ele vai jogar com você. O cara entra em campo, vê o Neymar, o Gabriel, que eu vou passar a chamar de Gabriel a partir de agora. Eu não vou mais falar Gabigol, Gabriel Barbosa, é Gabriel, tá? Então você olha pro time do Santos, você tem lá o Gabriel, você tem o Neymar, você tem o Claudinho, você tem o Roleiser. Caramba, o time fica forte. O time fica forte. Então, repito, o Vojvoda não pediu, mas receberá de braços abertos. Sormani, o Cebolinha e o Bitelo. Amanhã, a minha outra fonte, né, que deu essa notícia para mim em primeira mão, que eu postei já 2 semanas atrás, falou para mim, talvez essa segunda-feira eu tenha informações sobre isso. Hoje eu não consigo falar com ninguém. Entendeu? Bom, então vamos aguardar. Vamos aguardar. Então eu já tinha dado para vocês essa informação há 2 semanas. O Ricardinho Martins traz uma nova versão nesse domingo. E uma outra pessoa, eu conversei também nesse domingo, essa pessoa me disse que não tem nada disso. Vamos aguardar, entendeu? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. O que eu gostaria que acontecesse? Lógico que eu gostaria que isso desse certo. Claudinho é um baita jogador, gente. Claudinho é um baita jogador. Mas hoje, nesse momento, não faz parte da realidade do Santos, tá? Outra coisa que está preocupando o Santista é a questão da perda, da fuga de patrocinadores. Eu tinha recebido a informação ontem de que a Luve também tinha saído do Santos. Mas eu tentei confirmar isso daí e não consegui. Mas aí aparece lá a camisa do Santos, né, que o Marcelo Teixeira faz aquele vídeo, e o número, porque a Luve aparecia no número, né? Não aparece mais a Luve dentro do número. Eu estou procurando aqui o valor de quanto o Santos recebia da Luve. Deixa eu ver aqui. Aqui, papapá. Deixa eu ver. Ah, tá, achei aqui. Bom,
Então, se a Luve saiu também, são 6 milhões de reais que a Luve pagava. Acho que eu falei no vídeo de ontem isso. Era 800 mil e o Santos passou a receber, depois da chegada do Neymar, 6 milhões. Entendeu? Se isso de fato se confirmar, você adiciona 6 milhões em 79, o Santos já perdeu 85 milhões na fuga desses patrocinadores. Tá? Bom, deixa eu anotar aqui mais um assunto para a gente falar que eu lembrei agora de cabeça. Então, gente, são 85 milhões. 85 milhões. Eu conversei hoje com uma outra fonte que eu tenho dentro do Santos. Essa pessoa chegou para mim e me disse o seguinte: o Santos vai ter que se endividar para rodar o clube em 2026. Isso é fato. Ou seja, o Santos vai ter que ir atrás de empréstimos bancários, cujos juros são altíssimos. A situação do Santos não é legal, é por isso que eu falo para vocês sempre aqui. Não tem dinheiro, não vão ficar apavorados, não vão ficar ansiosos, não vão pressionar, porque o mais importante, gente, volto a falar para vocês, é o Santos fazer a lição de casa. Nem que isso... Olha, faz 5 anos que o Santos está numa pindaíba danada. Imagina se nesses 5 anos ele estivesse fazendo a lição de casa. Hoje, a situação seria outra. Entende? Aí, claro que a gente quer time competitivo para brigar lá em cima, etc e tal. Mas faz 5 anos que foram jogados fora, onde o Santos aumentou a sua dívida e nada aconteceu. E nesses 5 anos, um deles, o Santos jogou a Série B. Repito, imagina se o Santos, nesses 5 anos, tivesse tido um comportamento de gestão igual a do Flamengo, quando o Bandeira de Melo começou a arrumar a casa lá. Gente, o aporte que eu falei agora há pouco de um investidor é importante? Claro que é. Foi mais ou menos o que o Paulo Nobre fez no Palmeiras. Foi um aporte financeiro. Na época ele botou 300 milhões de reais. E o Palmeiras já pagou, porque botou a casa em ordem. E ele cobrou juros pequenininhos e nem mais nada. Então, se chegar esse patrocinador, vai ser muito legal. Patrocinador não, esse investidor vai ser muito legal. Dependendo de como você vai fazer esse acordo. Até agora a gente não sabe. Tá? Agora, e a questão do Master? Porque você acabou de falar, senhor Mano, que o Santos perdeu, se saiu a Luve também, 85 milhões. O Ricardinho Martins, nessa conversa que eu tive com ele hoje, falou para mim: senhor Mano, o Santos está praticamente fechado com a Betano. Tá? Tô passando aí para ele. Para vocês o que ele contou para mim. A fonte é ele. O furo seria dele. Se bem que ontem a Gabriela Brino já falou no vídeo dela da possibilidade da Betano, eu comentei com vocês aqui, e da Sporting Bet também. Tá? Mas o Ricardinho hoje, ele conversando com ele, ele reforçou, disse que praticamente está fechado e o Santos pegaria nessa brincadeira 70 milhões de reais. Senhor Mano, mas você falou ontem que a questão da mais-valia, que esse dinheiro vai tudo para o Neymar. Não. Eu conversei com o Farinha. Ou foi falta de entendimento da minha parte, ou ele não soube se expressar bem no tweet que ele mandou. O fato é que o que ele quis dizer, depois nós conversamos, ele explicou, é o seguinte: que em julho, na renovação do contrato, a NR Sport pegou para si 100% da imagem do Neymar. O Santos tinha direito a 25%. 75% era da NR Sports. Agora é 100%. E o Neymar só recebe dinheiro de CLT, carteira. Isso me disse o Farinha. E eu disse para ele, vou dizer para vocês agora, eu acho muito pouco provável. O Neymar está jogando no Santos em troco de 4 milhões? Eu não acredito. Não, falei pro Farinha e estou falando para vocês aqui agora. Porque ele falou assim para mim: não, senhor, não é que 100% do mais-valia agora ficou para o Neymar. É que o Neymar agora, a empresa, a NR Sports, pegou para si toda a imagem do Neymar. O que o Neymar vai fazer com o Santos? Aquelas campanhas onde envolvem todos os jogadores. Todos os jogadores. Mas se o Santos, por exemplo, arrumasse
uma campanha publicitária com a montadora sei lá, Audi, como tem lá no Real Madrid, com o Neymar, o Santos ficaria com 25% disso. 75% iria para o Neymar, porque seria uma campanha isolada, envolvendo só a imagem do Neymar e não o Santos Futebol Clube. Aí eu falei pro Farinha, não faz sentido, porque por que a empresa do Neymar vai precisar do Santos para fazer isso? Os caras já fazem isso. Mas enfim, estou passando para vocês o que ele falou para mim, o que eu entendi da nossa conversa. Então, se o Santos, por um acaso, fechar esse patrocínio de 70 milhões com a Betano, esse dinheiro é todinho do Santos. Todinho do Santos, segundo me disse o Farinha. Eu não acho que isso procede. Eu não acho, porque não acredito que o Neymar esteja ganhando só um salário de carteira no Santos. Mais aquela diferença do primeiro semestre do ano passado, e o segundo também, né? Ou esse ano que passou. Mas é isso aí. Então, se chegar esse patrocinador master, que seria a Betano, por 70 milhões, segundo o Farinha, todo o dinheiro vai para o Santos. Tá? Eu repito, eu acho que o Neymar tem participação na assessora toda. Porque viria um patrocinador desse para o Santos, do tamanho da Betano, por quê? Porque tem o Neymar, porque tem o Gabriel, entendeu? Mas principalmente porque tem o Neymar. O Neymar não vai pegar nada disso? Não acredito. Não acredito. De qualquer maneira, gente, isso com o passar do tempo, a gente vai tentar apurar melhor. E vou tentar trazer para vocês o que de fato está acontecendo. O fato é que, muito provavelmente, a Betano estará tendo seu logo estampado na camiseta do Santos. Seria o novo patrocinador. E o Santos passaria o Santos recebeu 60 milhões no primeiro ano da 7K e ia receber 45 no segundo. Um total de 105 milhões. É esse daí. Com bônus podia chegar a 150, mas não chegou. Imagina, esse time no jogo não fez nada, quase foi rebaixado, teve bônus nenhum. Não, mas a ideia era receber neste ano 2026 45. Se pular para 70, são 25 milhões a mais. Seria legal. Aí você vai precisar alguém para o número, que é o Luve, um patrocinador para substituir a Van, o outro para o Viva Sorte. O Santos está no mercado. Mas eu volto a dizer para vocês, o departamento de marketing do Santos, na minha avaliação, é muito ruim. É muito ruim. Os caras não devem conseguir vender água no deserto. Não conseguem vender água no deserto. Enquanto a gente vê outros departamentos de marketing que conseguem vender areia no deserto. Os caras vendem. Você vai no deserto, só tem areia. Aparece um cara lá com uma caixinha de areia e ele consegue vender para você. E água, você está no deserto morrendo de sede, aparece um cara vendendo água. Se está na mão do departamento de marketing dos Santos, eles não conseguem vender. Os caras moram de fome, mas eles não conseguem vender. Vamos torcer para que tudo dê certo. Para que tudo dê certo. Entendeu? Gente, reta final do vídeo aqui agora. Eu não lembro onde é que eu vi. Alguém falou que o Gabriel deve jogar aberto porque no Flamengo, no Cruzeiro ele já estava jogando mais como meia, etc e tal. Eu não acredito. Na minha opinião, ele vai jogar de centroavante. Até porque, se jogar Gabriel, Neymar e um centroavante, serão 3 jogadores, 3, que não vão marcar. Vai se defender com 7, mais um goleiro 8. Então, na minha opinião, o Gabriel vai ser o 9 do Santos. O 9. Então, como é que ficaria esse time? Brazão, Igor Vinícius, Frias, Zé Ivaldo e Souza, que por enquanto está lá. Por enquanto está lá. Tomara que o Marcelo Teixeira não seja seduzido aí por 2, 3 palavras do dono do Tottenham para ir venda o Souza por 10 milhões de euros. Então, Brazão, Igor Vinícius, Frias, Zé Ivaldo e Souza, Arão, e aí o companheiro dele que seria o Loyola, ou será, que é o jogador que o Vojvoda quer. Já contei para vocês, torno a dizer, porque a audiência é rotativa, se vocês não viram, o grande problema para contratar o Loyola é o Huachipato, porque o Huachipato tem direito a 40% dos direitos econômicos do Loyola.
O Atipato vendeu o Soteldo para o Santos e o caso foi parar na FIFA. O Santos não pagou. Passou pelo Pérez, passou pelo Rolo, passou pelo Rueda e veio pagar há pouco tempo. Acho que foi com o Marcelo Teixeira que pagou, se eu não estou enganado, hein? Foi o Marcelo Teixeira que acabou pagando. Então está difícil de negociar, convencer o Atipato. Mas o que eu gostaria, o Vojvoda seria Arão e Loyola. Aí, uma linha de 3, Barreal, Neymar e o ponto esquerdo, que é um ponto de interrogação. Quem o Santos quer? O Rony. Como é que está a situação do Rony? Até agora, na mesma. Não recuou e nem avançou. Continua na mesma. Continua na mesma. O grande problema nessa tratativa toda aí é que o Paulo Brax é hoje o CEO do Atlético. E ele foi humilhado no Santos quando da contratação do Pedro Martins. Vocês se lembram disso? O Pedro Martins era subordinado ao Paulo Brax, mas ganhava mais que o Paulo Brax e mandava no Paulo Brax. Aí o Santos deu um bico no Paulo Brax e ele foi embora. Ele foi humilhado. É ele que está negociando do lado do Atlético. Claro, ele está defendendo o lado dele, mas se depender de boa vontade do Paulo Brax para o Santos fechar com o Rony, esquece. 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 Ele não pode nem ver o Marcelo Teixeira pelo que eu apurei. Isso também é um problema. Embora lá em Minas o Rony tenha dito que ninguém do Santos o procurou, etc e tal, mas não é verdade. Ele falou isso aí, é claro, vai falar que procurou. E a torcida, como é que faz? Santos e Rony já estariam acertados. Estariam acertados. O problema é que o Atlético quer um dinheiro que o Santos quer dar só a metade. O Atlético quer 4, o Santos quer oferecer 2. São os 2 milhões que ele vai pegar da venda do Guilherme. Tá? Então, ficaria Barreal, Neymar e esse ponto esquerdo, que seria o Rony, e lá na frente, para mim, fica o Gabriel. Então, agora, sem interrupção. Brazão, Igor Vinícius, Frias, Eivaldo e Souza, Arão, possivelmente o Loyola, Barreal, Neymar e Rony, e lá na frente, o Gabriel. É um time legal, gente. Se chegar o Claudinho, meu Deus do céu. Se chegar o Cebolinha não quer ficar no Flamengo. Tanto que o Flamengo está colocando o Cebolinha nessa proposta que ele está fazendo para o Caio Jorge. Ou seja, o Cebolinha é uma moeda de troca. O jogador fica magoado com essas coisas. O Flamengo ofereceu uma grana pelo Caio Jorge e o Cebolinha, que foi avaliado em 8 milhões de euros pelo Flamengo. Pô, o cara fica chateado, né? Então, se aparecer essa grana, vamos ver se amanhã eu tenho informação sobre isso, quem sabe o Santos não possa investir também e contratar o Cebolinha. Agora, volto a dizer para vocês, entre Rony e Cebolinha, eu sou mais Rony. É só olhar o currículo de um e de outro, gente. Pelo amor de Deus. Não dá para comparar. Não dá para comparar. O Rony é muito mais vencedor do que ele. Ah, senhor Rony, mas o Cebolinha é mais habilidoso. Beleza, o campeonato não é de habilidade. O campeonato é de efetividade. E o Rony, a eficiência do Rony, para mim, é muito maior que a do Cebolinha. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tá? Qualquer novidade eu volto aqui. Nos falamos.